Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar no vídeo com vocês sobre o retorno histórico do S&P 500. Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre. Lembre de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast. E para você nos encontrar, é bem fácil. Investir do bem, hashtag IBSA3, beleza? Se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para alguém, para mais alguém, lembre de compartilhar esse conteúdo, isso é muito importante. Lembre de ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, deixando seu like. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui nos vídeos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Ok, então como é que vai funcionar esse vídeo? Esse vídeo eu pretendo analisar com vocês o retorno real que o S&P teve ao longo dos anos. E aí eu vou falar mais detalhadamente sobre o S&P 500, ok? E aí é importante a gente lembrar aqui que eu quero tratar nesse vídeo sobre retorno nominal versus retorno real, que tem uma diferença entre eles dois e eu pretendo trabalhar com vocês mais à frente sobre isso. Mas primeiro, lembrar vocês o que é o S&P 500, né? O S&P 500 ele é um índice, né, que calcula o desempenho das maiores empresas dos Estados Unidos listadas nas bolsas dos Estados Unidos, ok? Então as 500 maiores empresas dos Estados Unidos listadas, elas são negociadas pelo S&P 500. Então ele é um índice que ele acompanha, tal como o Ibovespa, que nós temos aqui as maiores empresas e mais negociadas na bolsa aqui no Brasil, elas compõem o índice do Ibovespa. Nos Estados Unidos nós temos o S&P 500, ok? A gente pode fazer um vídeo explicando detalhadamente só o que é o S&P 500, mas imagine que o S&P 500 ele é uma cesta das ações mais negociadas nos Estados Unidos, ou seja, das maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. E aqui nós temos, né, o S&P, né, por setor, como é que ele é dividido por setor. E aí a gente percebe uma primeira coisa, a primeira informação que aparece aqui é 26% são empresas de tecnologia da informação, ok? Logo mais à frente a gente fala sobre isso. Então vocês percebem que do S&P 500, as maiores empresas listadas no S&P 500, 26% são empresas do setor de tecnologia da informação. Depois nós temos healthcare, 14%, que são empresas do setor de saúde, né? Desde planos de saúde até empresas, né, que são ligadas à saúde, 14% financeiro, 13% de consumo discricionário, que a gente não vai tratar aqui no vídeo, aqui a gente está tratando só de percentuais. 10% industrial, 7% consumer staples e depois vem outros setores, né? Então aqui o S&P representado por setores. Aqui aparece para a gente uma diferença muito grande. Aqui no Brasil nós temos uma concentração muito grande na área de petróleo e na área de mineração, que são as empresas da Vale, que é a Vale, né, que nós temos aqui no Brasil, Vale 3, e nós temos Petro 3 e Petro 4, que representa a Petrobras. E nós temos também uma grande exposição a bancos, né? Nós temos Itaú Unibanco, nós temos Banco do Brasil, nós temos Bradesco, os 4 bancões que nós temos aqui no Brasil, né? Então o Brasil ele tem uma grande concentração no setor, na área de petróleo, pela Petrobras, a Vale, né, do setor de mineração, e os bancões. E aí depois nós temos empresas menores. Então, se nós temos uma grande volatilidade, ou seja, se nós temos uma alta muito forte, por exemplo, de petróleo, Vale e banco em um dia, o índice do Ibovespa ele vai andar muito. E aí, se nós tivermos, de repente, empresas que não são tão representativas do Ibov e elas andarem muito naquele dia, ou seja, se valorizarem muito, o Ibov ele não vai se mexer muito. Então é importante que a gente entenda a diversificação do que nós temos aqui no Brasil e a diversificação que nós temos nos Estados Unidos. Então, falando sobre as empresas do setor de tecnologia da informação. O que entra aqui, né, em tecnologia da informação? Entram as FANGs, né, que é Facebook, Amazon, Google, e Google aqui representado pela Alphabet, né, que é a empresa que é dona do Google. Nós temos Netflix, nós temos Amazon, que eu já falei. Então nós temos empresas do setor de tecnologia da informação. E o S&P 500 ele andou muito em 2020, ou seja, as empresas do setor de tecnologia da informação. Porque as pessoas, né, com a queda que nós tivemos aí, em março de 2020, o que aconteceu? As pessoas passaram a acreditar mais na questão da tecnologia da informação, mais na questão do digital, e aí essas empresas elas explodiram. E aí tecnologia da informação, não menos importante, nós temos a Apple também, né?
que é uma empresa bastante forte. E depois nós temos Healthcare, que aqui no Brasil não é tão representativo no Ibov. E aí 14% financeiro, e aí nós temos uma boa relação aqui no Brasil, né? Então esse basicamente é o esqueleto do S&P 500, né? Se nós pegarmos as 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos e a gente colocar por setor, é esse o mapa que a gente vai ter, ok? Lembrando que aqui esse mapa, né, tá aparecendo pra gente aqui por setor, ele é de 25 de julho de 2018. Algumas coisas mudaram de lá para cá, como eu falei para vocês, de tecnologia da informação. E aqui nós temos o seguinte, né? Aqui um gráfico aqui também é uma tabelinha mostrando pra gente, um gráfico mostrando pra gente, foi feito em 11 de fevereiro de 2020. Também muita coisa mudou de lá pra cá. E aqui o que nós temos? Tech Companies Dominate S&P 500 Index, né? Então, as empresas de tecnologia dominando, né, o S&P, como eu já tinha falado antes. E aqui ele mostra pra gente o seguinte, o valor de mercado do S&P, né, as 5 maiores empresas, o valor de mercado das 5 maiores empresas comparado com as outras empresas que compõem o S&P 500. E aí ele vai mostrar pra gente aqui, esse azul mais claro são as outras empresas que compõem o S&P 500, né, lembrando que são 500 maiores empresas, e elas representam 21 bilhões. E aí as top 5, que ele vai trazer o valor de mercado de cada uma. Então aqui ele está fazendo uma relação entre as top 5, né, das empresas de tech contra as outras empresas. E aí ele vai trazer para a gente o valor da Microsoft, o azul mais escuro, esse verde mais claro, o valor da Apple, né, de mercado da Apple. Depois nós temos a Amazon verde mais escuro, e depois nós temos a Alphabet, né, que é a empresa que controla o Google, e depois nós temos o Facebook. E aí nós juntamos aqui, se nós juntarmos o preço aqui das top 5, a gente vai perceber que elas têm uma porcentagem muito grande. Daí o porquê das empresas de tech, né, as empresas de tecnologia, elas serem tão grandes dentro do S&P 500, ok? E aqui seguindo, né, a gente agora entrando propriamente fazendo o estudo que eu quero trazer para vocês aqui, a diferença entre rentabilidade real e rentabilidade nominal, beleza? Basicamente, tentando explicar para vocês usando um exemplo aqui no Brasil. Vamos supor que eu invista no Tesouro Direto, que é uma aplicação de renda fixa no Brasil. E aí eu invisto de repente, um valor de repente R$1.000 e o valor pré-fixado é de 9% ao ano. No final do ano, eu vou ter a minha rentabilidade de 9%, né, sobre o valor investido, só que essa rentabilidade, ela é rentabilidade nominal. Eu tenho que descontar dessa rentabilidade nominal a inflação. E por que eu tenho que descontar a inflação? Porque a inflação ela é aquilo que tira o nosso poder de compra, certo? Se todo ano a inflação ela vai aumentando, isso significa que o meu salário, por exemplo, se ele não for aumentado, eu estou perdendo o meu poder de compra. Okay? Então, se o meu salário estiver reajustado de acordo com a inflação, eu não estou perdendo dinheiro. Se o meu salário estiver reajustado acima da inflação, eu não estou perdendo poder de compra, eu estou ganhando poder de compra, porque eu estou ganhando acima da inflação. Então, quando nós investimos em bolsa de valores, nós estamos buscando um retorno acima da inflação. Eu tenho um vídeo no canal aqui no YouTube, caso vocês queiram ver, que foi a rentabilidade da minha carteira. Lá eu mostro, né, a minha rentabilidade acima da inflação. Ou seja, eu consegui superar a inflação, ou seja, eu não perdi o meu poder de compra e eu ganhei acima da inflação. Então isso significa que se eu tivesse investido R$1.000 e a inflação tivesse sido de 0,5%, eu teria perdido R$50, e aí eu colocaria esse valor de 1.050, então se eu quisesse ganhar acima da inflação, eu teria que ganhar acima de 1.050, ou seja, eu estou procurando um ganho acima da inflação. E aqui, né, eu trouxe um gráfico, né, que é desse site aqui, samplestocksinvest.com, né, dá os créditos para quem fez o gráfico, e aqui ele mostra pra gente, né, o retorno do S&P. Se eu tivesse investido apenas $1 em 1950, quanto eu teria em 2010? É claro que nós já estamos em 2020, então tem uma janela aqui de tempo que não foi considerada no estudo. Então o que nós temos aqui? $1 investido, e aqui ele vai mostrar pra gente quanto eu teria desse dólar se eu tivesse reinvestido os dividendos, e quanto eu teria desse valor, quanto teria sido multiplicado se eu não tivesse reinvestido os meus dividendos. Aqui a gente vai perceber que se eu tivesse aplicado $1 no S&P 500 em 1950 e eu não tivesse reinvestido os dividendos, eu teria por volta de $70 hoje, ou seja, para cada $1. Aí se a gente quiser fazer $10 mil, $100 mil, $1 milhão, é só a gente fazer proporcional. E aí a gente percebe a diferença muito grande quando eu reinvisto os meus dividendos. A gente sempre diz que em fundos imobiliários, em ações, quando você está começando a investir, a importância de você reinvestir os seus dividendos. Por quê?
na medida em que o tempo começa, né, a gente começa a ter uma janela de tempo maior, com o reinvestimento dos dividendos, o que acontece é basicamente isso daqui, né, que a gente chama de boca de jacaré. A boca do jacaré, ela vai se abrindo de modo que chega um determinado momento que essa altura ela só vai aumentando. Então é como se eu tivesse um investimento sem investimento de dividendos, eu tivesse algo assim, e com reinvestimento de dividendos eu começo a ter uma coisa muito maior, né? Eu começo a ter um spike, né, muito maior. Então, se eu tivesse reinvestido desde 1950 esse $1 dos dividendos que eu recebi, eu teria $400 em 2010. Apenas $1 aplicado teria se transformado em $400 mil. Aqui é rentabilidade nominal, ok? Depois a gente vai falar sobre rentabilidade real. E aqui nós temos o S&P, né? E aqui nós temos o S&P desde 1950 também até 2010, mostrando os dividendos anuais que foram distribuídos e a inflação do período, ou seja, a inflação de 1950 a 2010. Então, como aqui nós temos que considerar duas coisas. A inflação, ela tira o nosso poder de compra e os dividendos, contabilmente, eles são tirados do valor da ação. Então, se você investiu, de repente, $1 em 1950, em 1951 você recebeu 10 centavos de dólar, isso significa que contabilmente você perdeu 10 centavos, porque esse valor foi devolvido para você. Daí a importância de você reinvestir os dividendos, porque reinvestindo os dividendos você não vai ganhar mais apenas em 1905, se você investiu $1 em 1950, ganhou 10 centavos de dólar, em 1951 se você reinvestir esse valor, você vai ganhar no próximo ano sobre $1 e 10 centavos de dólar, né, que seriam 10 cents. Então, a importância de se reinvestir os dividendos. Então aqui nós temos que, se eu não reinvisto aqui nós temos, né, os dividendos anuais distribuídos por ano, que são esse azul, e nós temos a inflação, que é esse laranja mais escuro aqui. Então a gente percebe que toda vez que você não reinveste os dividendos, a sua ação, o valor ele continua subindo, mas a inflação ele vai comendo o seu poder de compra e os dividendos eles são contabilmente descontados do valor da ação, ok? Então a gente percebe aqui que nós tivemos alguns spikes muito grandes, ou seja, uma oscilação muito grande da inflação, e que se nesses períodos aqui você não reinvestiu os seus dividendos ou não procurou aportar mais, talvez você tenha perdido o seu poder de compra, mesmo que apareça lá no seu home broker que você, ano após ano, o seu valor investido está aumentando, ok? E aqui nós temos, né, o gráfico que eu queria apresentar para vocês, um S&P ajustado à inflação, beleza? Aqui no lado esquerdo eu trouxe o S&P ajustado à inflação e no lado direito eu trouxe aquele gráfico que eu já apresentei para vocês. $1 aplicado em 1950 com o reinvestimento dos dividendos e $1 relativo ao preço da ação, né? Eu peguei todos os dividendos, gastei esses dividendos e quanto eu teria. E aí a gente percebe que é uma diferença muito grande, né? Que nós temos o crescimento desse $1, aqui já é descontado a inflação, ou seja, eu pego a janela de tempo de 1950 a 2010 e eu reajusto o S&P 500 de acordo com a inflação e eu levo em conta se aqui você reinvestiu os dividendos e se você não reinvestiu os dividendos. Então, olhando aqui, né, no gráfico esquerdo, se eu tivesse investido esse $1 e eu reajustasse de acordo com a inflação, quanto que eu teria aqui, né? E aí a gente vai perceber que eu teria próximo de $7, ou seja, eu investi $1 em 1950, não reinvesti os dividendos, quanto eu teria em 2010? Eu teria $7 para cada $1 investido. E aí se eu tivesse reinvestido esses dividendos e levando em conta a inflação, e aí a gente percebe a grande diferença, né? Que eu tenho $400 aproximadamente, né? Ou seja, sem considerar só retorno nominal, e aqui o retorno ajustado, né? O retorno real, ou seja, o retorno que eu levo em conta quando eu tiro a inflação, quanto eu teria ganhado. E aí a gente percebe que eu teria ganhado por volta de apenas $40. Então a gente percebe a força que a inflação tem sobre os nossos investimentos, né? A importância de nós fazermos bons investimentos para a gente tentar ganhar sempre acima da inflação. A nossa meta é sempre conseguir bater a inflação para a gente não perder o nosso poder de compra. Então aqui a gente percebe a diferença muito grande, né? Mesmo reinvestindo os nossos dividendos, a diferença que a gente teria, né? Eu investi $1 em 1950 e eu fui paulatinamente reinvestindo os dividendos, né, no próprio fluxo, né? Se eu ganhei 10 centavos de dólar, eu reinvisto esses 10 centavos esse ano. Se daqui a 15 anos eu ganhei de repente $3, eu reinvisto novamente para que eu consiga sempre aumentar os meus aportes e eu consiga sempre continuar investindo, ou seja, a disciplina de estar sempre investindo.
Aqui eu trouxe para vocês um gráfico muito importante, né, que ele é bastante legal também, que eu encontrei na internet. E o que, que esse gráfico mostra para mim aqui? Primeiro ele mostra, aqui a média anual, né, por década, então ele está trazendo a cada 10 anos aqui, né? E aí ele mostra aqui, né, a tabela abaixo mostra a média anual de resultados para cada década. E o que, que ele apresenta para mim aqui? De 1950 até 2000, e depois ele traz para a gente aqui embaixo de 1950 a 2009. Então vamos explicar tudo que nós temos aqui, né? Nós temos o price change, que seria o preço na mudança, o preço, a valorização que você teve no valor das ações. E aí vocês vão perceber que existem diversos valores, né? Lembrando que aqui é uma média anual, então ele pega uma média do S&P 500 e ele faz uma média de valorização ou desvalorização. A gente percebe que em 2000 aqui nós tivemos o problema da tech bubble, né? O problema da bolha das .coms, né? E aí a gente percebe que nós tivemos uma variação percentual, né, média aqui, de menos 2,7. Aqui nós temos uma taxa de distribuição dos dividendos, né, em porcentagem, quanto foi distribuído década após década. Lembrando que aqui é década após década, não é ano após ano, ok? Aqui nós temos o retorno total, né, que é juntando o preço da ação mais os dividendos distribuídos. Aqui nós temos a inflação, ou seja, a inflação é a perda de poder de compra que nós temos. Aqui nós temos o preço real, né, que nós temos o preço real aqui, ele desconta, né, ele pega o preço da ação e tira a inflação para refletir, né, esse quanto efetivamente eu tive, e aqui ele pega o retorno total, ou seja, ele vai pegar a relação que você tem, ele vai juntar aqui o seu preço real mais os dividendos. Então aqui embaixo eu coloquei para vocês, né, como é que eu encontro esse price change aqui, como é que eu encontro aqui esse real price change, né, a mudança no preço real que eu tive. Eu pego o preço, né, da ação, a valorização da ação, menos a inflação, eu vou chegar, né, ao preço, o retorno real que eu tive naquela década. Ou seja, eu tive 3,2% em uma década, né, de valorização dos meus ativos, mas eu tenho que descontar a inflação aqui para eu chegar ao preço real. E aí o retorno total que eu tive, como é que ele é feito, né? Eu pego a distribuição dos dividendos e eu pego aqui o retorno real. Ou seja, aqui eu estou juntando, aqui eu já descontei a inflação nessa tabela, nessa coluna, e como já está descontada a inflação, eu vou juntar apenas com os dividendos. E aí a gente consegue perceber algumas coisas, né? Na década de 50, né, que nós tivemos toda a década de 50, a gente teve um retorno real acima da inflação, né? Que nós já temos o retorno real acima da inflação, porque ele já foi descontado aqui nessa coluna, 16%. Depois, década de 60, 5,2%. Nós tivemos um retorno negativo na década de 70 de menos 1,4%, ou seja, aqui a gente não conseguiu bater a inflação. Aqui nós temos década de 80, 11,6% positivo, década de 90, 14,7% positivo, e aí nós temos 2000 também negativo, e aqui ele faz uma média para a gente de 1950 até 2009. E o que a gente percebe aqui, né? Fazendo uma média, a gente chegaria a um retorno real, né, já descontado a inflação, de 7%. Ou seja, de 1950 a 2009 a gente teria um retorno, né, uma média por década de 7%. E aí se a gente colocar, né, ano após ano também a gente teria alguma coisa próximo disso. Então lembrando que nós temos aqui anos em que, décadas em que a bolsa ela se desempenha, ela tem um desempenho muito negativo, né? Que a gente tem aqui um retorno muito negativo, aqui a gente tem um retorno bastante negativo, então aqui a gente tem que fazer uma média, né? Nós temos anos décadas em que a bolsa subiu muito e décadas em que a bolsa cai bastante. Então a gente tem que fazer uma média aqui, ok? Aqui nós temos o S&P, né, um histórico anual de retornos. Aqui já não é mais década, aqui é retorno anual, né? E aí a gente percebe que a gente tem anos, né, 1960, a gente percebe que a gente tem uma alta muito forte, a gente percebe que em 1975 aqui a gente teve uma alta muito forte, uma queda muito forte, perdão. Em 2010, que nós tivemos aí a queda do subprime, né, dos CDOs nos Estados Unidos, das hipotecas, a gente teve uma queda bastante grande. E aqui nós temos 2020, né, que eu acho que ainda não foi bem consolidado, porque nós tivemos uma queda bastante grande. Ok? E aqui nós temos um outro gráfico bastante importante também, né, que aqui é mais a título de conhecimento para as pessoas, né, que seria uma diferença, o S&P comparado com o VIX. E o que é o VIX? O VIX ele é basicamente um gráfico que indica o medo do mercado. Então aqui o que a gente percebe?
E aqui não cabe a gente explicar o VIX porque ele tem diversas nuances, né? Ele vai calcular o número de compras de opções de put que estão sendo feitas, ou seja, ele está calculando o medo que as pessoas têm, né, em relação ao mercado. Então, o que a gente vai perceber aqui? Aqui eu vou pegar apenas o cenário de 2020, né? Então o VIX é como se ele tivesse um comportamento contrário, né? Se a bolsa está caindo, ele está subindo, e se a bolsa está subindo, ele está caindo ou lateralizado. Então, basicamente aqui, o que a gente vai perceber? O mês de março de 2020, né? Nós já sabemos do fenômeno que aconteceu em março de 2020, nós ainda estamos nos recuperando disso. O que a gente percebe? A gente percebe que aqui na linha preta nós temos o S&P 500 e na linha verde nós temos o VIX, né? O índice de volatilidade do mercado. A gente percebe que o S&P ele teve uma queda muito forte e como o VIX ele anda no sentido contrário do S&P, ele deu um salto de mais de 80% aqui na sua volatilidade. Então ele vai, é como se ele ficasse olhando o movimento do S&P 500 e quando o S&P 500 começa a sair muito da sua média, ou seja, se o S&P 500 ele anda geralmente por dia, ele oscila entre 1% positivo e menos 1% negativo, o VIX ele acompanha essa métrica e quando ele percebe que o S&P ele se desvia de repente para mais 5% ou menos 5%, ele começa a aumentar a sua janela, ou seja, ele começa a aumentar o seu spike. Aqui também a gente percebe, por exemplo, que em outubro de 2019, da mesma forma, o S&P começou a cair, né? 2019 aqui, a gente percebe que quando o S&P cai bastante, o VIX sobe bastante. E quando o S&P ele está subindo, mas não está subindo de modo expressivo, ele não está saindo muito da sua média, o VIX ele quase que fica lateralizado. Então aqui é importante, né, a gente, principalmente quem costuma operar opções, a importância da gente entender esse gráfico, né, que é o VIX. À medida que o mercado ele está tendo quedas muito expressivas ou altas muito expressivas, o VIX também vai refletir esse desempenho, ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, lembra de deixar aqui nos comentários, isso é muito importante. Outra coisa muito importante lembra de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ser relevante para mais alguém. E siga a gente nas redes sociais. Lá no Instagram eu tenho postado conteúdo todos os dias e aqui no YouTube eu tenho tentado postar um vídeo por semana, ok? Então, lembre-se de deixar o seu like aí no vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta que a gente troca uma ideia depois. Valeu, forte abraço e até mais.